Olá, vamos falar um pouco sobre a figura do apóstolo Pedro, o grande apóstolo. Aquele era o terceiro encontro com o Mestre depois da sua morte na cruz. Ele estava jogando a rede desde a noite e não pegava nada. Quando ouviu a inesquecível voz do Rabi dizendo: "Lançai a rede do lado direito." Ele obedeceu. Ao tentar levantar a rede, extasiou-se. A quantidade de peixes era enorme. Alongou os olhos e lá na praia estava o mestre. Não esperou que o barco se aproximasse da praia. Atirou-se às águas e foi nadando. Tal a expectativa de ver Jesus. Os olhos do Cristo brilhavam mais que antes. E a emanação de um amor como não se pode descrever aqui na terra. Jesus, olhando fixamente para Pedro, perguntou: "Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que os outros?" "Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas." Como poderia apacentar as ovelhas? Pensou Pedro. E pela segunda vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Olhou com ansiedade. Seria necessário repetir? Pensou ele. E respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas." As perguntas pareciam a música de cristais a bater nas rochas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: "Filho de Jonas, Simão, tu me amas?" "Senhor, tu sabes tudo de mim. Sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas." Pedro não pôde dominar as lágrimas e começou a chorar. 3 vezes o mestre perguntou se ele o amava. E 3 vezes ele havia negado o mestre. E ele lembrou as 3 vezes. A primeira vez que ele negou o Cristo. Perguntaram a ele: "Não és também discípulo deste homem?" Perguntou um porteiro do sumo sacerdote. E ele respondeu: "Não sou, respondeu Pedro. Quando ele acabou de responder, ele quis sair correndo, gritar, e pensou: não somente o conheço, mas amo-o também. Mas não foi possível dizer naquele momento. O medo falou mais forte. E pela segunda vez, com as labaredas de uma fogueira acesa, alguém viu seu rosto, sua barba, e perguntou: "Não és também um dos seus discípulos?" E ele falou com ressentimento: "Não sou, nunca o vi." E pela terceira vez, um soldado pergunta: "Não te vi no horto com ele? Não és amigo dele?" "Não", revidou com profunda mágoa. "Nunca o vi." Naquele momento, o galo cantara. E ele lembrou do que Jesus havia falado na hora da ceia, que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Como poderia o mestre ter profetizado tão rigoroso decesso da sua fidelidade? E começou a chorar. Ele chorou até o sol nascer. Ele sabia que era fraco, mas nunca pensou que pudesse trair, fugir e negar a quem ele tanto amava. Agora ele pensava: neguei-o
3 vezes. Estas 3 indagações não seria para aprofundar nos painéis da sua consciência os vínculos do seu dever? Jesus levantou e chamou: Pedro, é preciso abandonar as paixões e morrer para todos os tipos de ansiedades e imolar-se pela felicidade de todos. Pedro sentiu-se feliz e uma poderosa força emanada do Cristo dominava-o. De imediato, compreendera tudo quanto antes não conseguia entender. Doçura e meiguice infiltravam no seu âmago. Sentia-se enérgico e terno naquele instante. E tudo faria por manter-se assim, até o fim de sua vida terrena. Agora, sentia a sabedoria dele iluminar o seu interior. Eu te seguirei. Estava agora convicto, ligado ao mestre de sua alma. E entregue aos seus cordeiros, nunca mais negarei o Cristo. Na casa do caminho, na estrada de Jope, em Antioquia, no mundo mediterrâneo, em Roma, a figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para toda a humanidade. Aquele que arregimentou a fé e a esperança, até que foi amarrado suas mãos e o levaram ao testemunho. Ele foi o discípulo por excelência, Simão Pedro. Pedra, pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante de sua vida aqui na terra, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Quando o soldado disse a ele que ia crucificá-lo, como crucificou seu mestre, ele pediu: não faça isso, eu não mereço. Crucifica-me de cabeça para baixo. E os soldados os obedeceu. Assim que o corpo acabou de desfalecer, de morrer, ele encontrou o Cristo. Estava esperando ele. Eu gosto muito desse fato, porque eu faço uma pergunta a nós outros. O Pedro negou Jesus 3 vezes. E você? E eu? E nós? Quantas vezes nós já negamos o Cristo? É bom refletir e trabalhar isso em nós que somos cristãos, para saber se nós estamos realmente seguindo o Cristo a par e passo no nosso dia a dia. Deixo o meu fraterno abraço.